A paz do Senhor a todos, amém? Os irmãos podem sentar-se. Eu quero trazer uma reflexão hoje, que está baseado no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Que diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço os meus julgamentos, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Amém? O versículo chave aqui que nós queremos trabalhar é o 28, que diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Amém? Quero intitular esta mensagem: o dia em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Nós sabemos, irmãos, que tem algumas situações que nós desviamos, nós fugimos, nós deixamos, nós não facilitamos, né? Nós nos escondemos, nós evitamos. Quando, por exemplo, temos uma conversa difícil, nós vamos prolongando, vamos postergando. E se nós pudermos sair de lado, nós deixamos aquilo. E por isso que tem, muitas vezes, algumas coisas na nossa vida que são pontas soltas e que nós não amarramos. E nós vamos deixando. E nós pensamos assim: não dá nada. Isso aí com o tempo se resolve. Mas haverá um dia, irmãos, que nós teremos que ter essa conversa com o Senhor Jesus. Nós não teremos para onde fugir. Porque eu pergunto a você, uma pergunta óbvia: é possível esconder-se de Deus? Não, de forma alguma. Nós podemos esconder-se das pessoas, fugir dos problemas, como eu já disse. E até muitas vezes situações que nós temos que ouvir, que nós temos que resolver com Deus, nós vamos deixando para amanhã. E Deus vai deixando. Nesse tempo agora, Ele vai deixando. Porque uma coisa é certa: a Bíblia diz que Jesus, o ministério dele no momento é nosso advogado. O ministério de Jesus é interceder diante do Pai por nós, no momento. Mas nesse dia em que nós estamos nos referindo, é o chamado inquestionável de Cristo como juiz. Porque o Pai deu a Ele todo o poder para julgar. Nesse dia, Ele será juiz. Ele não será apenas o advogado como é hoje. Hoje, se nós erramos, como erramos, falhamos, nós vamos aos pés da cruz, falamos a Ele: Senhor, nos perdoe, nós reconheço meu erro. E o Senhor nos perdoa, porque Ele é o advogado, Ele intercede diante do Pai. E nós somos justificados diante do Pai por Jesus Cristo. Então, ninguém de nós é perfeito. Tem gente que acha que ser cristão, ser crente, tem que ser perfeito. Inclusive nós somos campeões para ficar
desqualificando nossos irmãos, dizendo que fulano faz isso, aquela fulana faz aquilo, porque quem é esse um aí, mas será e tal. Eu digo para você que quando nós servimos o Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, de criatura nós passamos a ser filhos e somos justificados, mas nós continuamos aqui pecando ainda. Só que a diferença é, o pecado que nós cometemos, ele é involuntário, ou pelo menos deveria ser. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos agir planejando pecar. Nós temos que agir como filho de Deus, não com medo do juízo, mas por respeito e honra ao nosso Pai, porque nós somos da família real. Portanto, que pessoas que estão na igreja, estão na presença de Deus, apenas com medo de ir para o inferno, não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus, o que agrada ao nosso Pai, é nós obedecê-lo em honra, em amor, em intimidade, em respeito, com devoção, com reverência. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer de nós. E principalmente, não só ouvi-lo, mas também obedecê-lo. Obedecer os seus mandamentos. Obedecer os seus ensinamentos. Jesus, ao proferir as palavras de João 8, 28 a 30, nos apresenta uma verdade profunda. Haverá um dia que todos, sem exceção, ouvirão a voz e ressuscitarão, uns para a vida e outros para a condenação. Esta é a mensagem solene que confronta a nossa maneira de viver hoje, aponta para a eternidade. Eu começo perguntando: como está a tua vida com Deus? Porque da minha vida com Deus eu sei como está. E aquilo que eu não sei, o Espírito Santo mostra. Porque nós sabemos, irmãos, quando estamos errando e estamos desagradando a Deus. Porque o Espírito Santo nos fala. E agora eu vou dizer uma coisa para você, você sabe muito bem disso. Eu tenho visto todos os dias que você entra no Facebook. Eu, por exemplo, vejo lá na minha cidade, Telêmaco Borba, pessoas. Essa semana eu vi um conhecido meu, que é da minha terra, que faleceu com 68 anos, eu conheci muito bem ele. Tem outros que estão falecendo aí com 34 anos, 40 e poucos anos. Então nós sabemos que não tem idade, né? Morrem crianças, morrem adultos, morrem idosos, morrem pessoas de meia idade. Nós sabemos uma coisa, que hoje nós estamos vivos. Quem está vivo aí? Diga amém. Então cada dia é uma dádiva de Deus nós estarmos vivos. Mas se nós partirmos essa noite, como vai ser? Como está a nossa vida? É uma pergunta para a tua reflexão. Será que o dia em que o Senhor Jesus chamar e nós estivermos lá no sepulcro, será que nós ouviremos a voz dele para ressuscitar para a vida? Ou será que ouviremos a voz para receber a condenação? É uma pergunta, irmãos, que amedronta qualquer pessoa, mas o objetivo nosso, o meu objetivo e o objetivo do Evangelho não é manter as pessoas na igreja ou manter obedecendo a Deus pelo medo. Tem muitas igrejas, muitos pregadores que trabalham nessa área, colocando medo nas pessoas. E aí os desafios são tão grandes que as pessoas pensam assim: mas então eu vou ficar do jeito que eu estou, porque eu não vou conseguir servir um Deus que eu tenho que ser certinho, como dizia um tio meu, é muito melindroso. Você tem aquela impressão que tem que ser perfeito, e as pessoas cobram também
de nós crentes, a perfeição. Muitas vezes alguém nos diz assim para você, viu, mas você não é crente? Você não pode nem falar, dependendo da situação. Se o teu tom de voz for alto, alguém vai corrigir você. Agora se imagine eu, pastor, mas o senhor não é pastor? Mas eu também sou pessoa, sou cidadão, sou pai, também fico bravo, erro, peço perdão. Mas uma coisa nós precisamos ter, irmãos, que a diferença de apenas criatura, porque a criatura não conhece o seu pai, ele é apenas criatura, mas por intermédio de Jesus Cristo nós somos justificados e recebidos como filhos. É nós que temos que nos ajustar e viver o padrão de filho. Tem gente que pensa assim, não, eu me converti e tudo vai mudar em mim, como um toque de mágica. Não, não é assim que funciona. O teu estado espiritual, que nós chamamos de regeneração, vai acontecer no ato, é um ato, mas a conversão, ela é evolutiva. Cada dia nós vamos nos convertendo, cada dia nós vamos eliminando da nossa vida aquelas coisas que não agradam a Deus. Cada dia nós vamos corrigindo a nossa rota. Cada dia nós vamos nos aproximando de Deus, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais falha nós vemos em nós. Porque Deus é 3 vezes santo. 3 vezes santo. Quando nos aproximamos de Deus, já reflete em nós, opa, alguma coisa aqui está errado. E nós fazemos o quê? Consertamos. Agora tem aquele que prefere viver distante de Deus e pensa assim, quando eu ficar mais velho, aí eu vou chegar diante de Deus, porque esse negócio de ser crente, esse negócio de servir a Deus, isso é para pessoas de mais de idade. Eu sou novo, eu sou nova. Tem alguém que pensa assim, né? Sou jovem, vou aproveitar a minha vida, vou fazer. Porque não sabe, na verdade, o que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, irmãos, é viver de forma saudável na presença de Deus. Por isso que Deus está resgatando muitos jovens, muitos adolescentes estão cheios de vontade de servir a Deus, até mais do que pessoas maduras. Você sabia que nessa geração é uma geração que está muito desafiadora para nós evangelizar eles, devido à atenção que as pessoas dão ao smartphone, à internet. Tem pessoa que anda dando testado em poste na rua, porque está olhando o celular, passam o sinal, né, o semáforo, quando está aberto para os carros, eles passam olhando o celular, o carro o motorista tem que esperar, porque eles estão distraídos, né? Não é só os jovens, nós estamos distraídos. Se você for ver quanto tempo você passa, você se assusta, que às vezes você não para, né? Logicamente que nós precisamos, né, do aparelho, o smartphone, nós temos tudo ali hoje, né? As contas bancárias, a nossa vida está ali, anotações nós fazemos ali, né? Então, logicamente que tem o lado positivo, o lado que é bom e que ajuda, mas tem muitas coisas que nos atrapalham, e nós precisamos eliminar isso, corrigir a rota, né? Se nós achamos que tem algo que nós estamos consumindo que não está agregando, é bom deixar de lado. Mas tem muita coisa que agrega também, né? E nós temos que ser seletivos. Mas eu quero fazer uma pequena analogia aqui. Assim como o toque de uma trombeta de guerra convoca todos os soldados para a batalha, assim a voz de Cristo convocará toda a humanidade para o juízo final. A primeira reflexão: a certeza da ressurreição. Todos ouvirão a voz de Cristo. Essa promessa é inegociável. Como eu já disse, não tem como fugir, irmão, irmã. E esse dia vai chegar para mim e para você. E o nosso desejo,
como igreja, como pastor, como servo que amamos as pessoas, porque amar as pessoas é querer o bem delas. Eu digo para você, você tem algo para você fazer, é esse momento agora. Tempo, irmãos, a moeda mais preciosa é o tempo. Tempo não se recupera. Se você perdeu um tempo hoje, e amanhã você diz assim, não, amanhã eu recupero. Não recupera. O tempo que você perdeu, está perdido. Você vai ter outras oportunidades. E eu estava esses dias meditando sobre isso. Não é as coisas físicas que mudam apenas. Por exemplo, você vai no local onde você viveu, na tua cidade, ou vai numa velha casa onde você morou, teus avós moraram. Você chega lá, pode existir a casa, mas pelo fato do tempo ser diferente, já tem algo que é diferente. Não vai ser igual àquele tempo que era lá. Não é só o mato que cresceu, as árvores que talvez não existam mais, a cerca que não existe mais, talvez a aparência está diferente, mas não é só isso, muda também a esfera daquilo que nós não vemos. Portanto que tem gente que às vezes quer matar a saudade e vai na velha casa onde sua mãe morava, aonde seus pais moraram, e chega lá e se decepciona, porque eles já não estão mais lá. Aquele cãozinho que era da mamãe, do papai, aqueles gatos, né, as galinhas cantando, já não existe mais. O tempo já é outro, já passou. E tudo passa, irmãos. O tempo precioso que nós estamos vivendo aqui, como as irmãs viveram de ontem para hoje aqui. Hoje de manhã eu vim trazer pão para elas aqui, vi a alegria delas, né? Hoje, a felicidade que nós temos de ver uns aos outros, amanhã pode ser diferente, irmãos. Quem que vai lembrar de uns 5 anos atrás, pessoas que estavam entre nós já não está mais. Pessoas que foram embora para outras cidades, estão vivendo, mas tem aqueles que foram embora para a cidade celestial. Nós esperamos que no dia do chamado nós vamos reencontrar essas pessoas. Tem um hino que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Olha, irmãos, a saudade aperta o nosso coração. Eu tenho noite que eu sonho com a minha mãe, com meu irmão, que já partiram, com meu pai. Eu amanheço outro dia assim pensativo. Mas daí eu penso, falo para o Senhor, um dia eu estarei com eles. Mas eu tenho que viver bem agora esse momento. Como disse Paulo, é importante que eu esteja agora aqui, tem muita coisa para fazer. Mas o dia que o Senhor me chamar, eu estarei com eles. Portanto, eu digo uma coisa, irmão, viva bem o momento que você está vivendo de forma saudável. Porque depois que nós partirmos dessa vida, não poderemos fazer mais nada. E essa primeira reflexão, Jesus afirma com clareza: todos ouvirão, não há exceção para ricos, pobres ou ímpios. Os ímpios serão chamados também, só que com um destino diferente. O homem, depois de partir dessa vida, o ser humano, ele terá 2 destinos. 2. Existe aí uma linha teológica que prega que existe 3, né? Que existe, né, a condenação, o purgatório e o gozo em Deus, né? Mas nós não queremos assim, porque a Bíblia não fala em purgatório, então é só 2 opções. Só 2. Né? Como estamos vivendo com a consciência de que um dia estaremos diante do trono de Cristo? Como você tem vivido, irmão? Tem gente que não gosta de prestar conta de nada. Eu sou dono do meu nariz. Tem pessoa que fala assim: eu quero completar a minha idade, né? Quando é menor de idade, fala: eu quero completar meus 18 anos
porque eu quero, ser dono do meu nariz. Mas tem gente que esquece que também tem responsabilidade. Ele quer ser dono do nariz, mas não quer arcar com nada, né? Agora, irmãos, nós temos responsabilidade enquanto vivermos essa vida aqui. Nós temos responsabilidade. Nós não podemos levar nossa vida de qualquer jeito. Não é só, irmãos, a título de reputação. Para as pessoas, a reputação é aquilo que as pessoas veem em você. Mas nós temos que viver com integridade, é aquilo que só nós sabemos e Deus sabe. Que tem gente, irmãos, quando ele bota o pé para fora de casa, ele já põe uma máscara. Quando chega na porta, ele tira aquela máscara de andar na rua e deixa pendurado na porta. Tem um preguinho ali, sabe o chaveiro? Quando a gente põe a chave, a pessoa deixa a máscara ali também. Porque ela vive atuando para ter uma boa reputação. Portanto, que tem uma cara de bonzinho na rua, tem uma cara de bonzinho na igreja, mas na casa é o cão chupando manga. Não é o caso nosso aqui, não estou falando pegando o pé de ninguém, eu estou falando que casos que aconteceu, e até mesmo no passado, quando a gente era imaturo, a gente fazia isso. Tem gente que vai na igreja porque gosta de cantar, tem aquela fase, né? Mas está em processo, não é crítica. O que segura uma pessoa? Não, eu toco lá na igreja, eu canto, eu prego. Então, através disso, a gente vai evangelizando as pessoas. Através daquele que toca o instrumento, ele vem para tocar. No começo só é apegado só em tocar. O que manda é eu tocar. O que manda é eu cantar. O que manda é eu ter uma oportunidade de falar alguma coisa. Só que com a maturidade que vem vindo, nós vamos aprendendo que não basta só cantar ou tocar. Mas antes disso nós temos que ser adorador. Antes do instrumento na mão, nós temos que ser adorador. Antes de nós soltarmos nossa voz para cantar, a adoração vem antes da música. Um texto que é ligado ao que eu estou dizendo, para nós confirmarmos aqui, só para você memorizar, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só vem juízo depois, irmãos. Mas pastor, poxa, por que é assim? Deus fez assim, irmão. Mas sabe por quê? Por amor que Ele tem por nós. A segunda reflexão, a separação eterna, vida ou condenação. Quando Jesus foi para a cruz, irmãos, quando Ele disse, Lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a dor mais profunda que Jesus teve na cruz. Foi uma dor além da dor física, dos cravos nas mãos, dos açoites, de tudo que fizeram para Ele. Doeu mais na vida de Jesus a ausência do Pai. Você sabia? Quando Ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Não era por causa do sofrimento físico que Ele estava sofrendo, mas era que quando o pecado se concentrou em Jesus Cristo, o pecado de toda a humanidade, Deus Pai, sendo 3 vezes santo, Ele virou o rosto e tirou o olhar do seu Filho, porque o pecado estava sobre Ele. E aonde tem o pecado, Deus não compactua com o pecado, Ele desvia o olhar. E Jesus, sendo observado pelo Pai, porque Ele viveu assim, naquela comunhão, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço aquilo que eu fui enviado para fazer. E Jesus saía de madrugada para conversar com o Pai, Jesus se isolava para falar com o Pai, Jesus queria só viver com o Pai, porque Ele já tinha experimentado, antes dele vir em carne, de nascer da Virgem Maria, Ele já vivia com o Pai, e a vida lá é uma vida que não tem nem comparação à miséria daqui, mas Ele se sujeitou e veio por amor a quem? A mim e a você. E naquele momento, quando a presença do Pai se afastou dele, o olhar do Pai, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste?
E isso serve, irmão, para um termômetro. Quando nós sentimos que o olhar de Deus não está voltado para nós, o que nós vamos sentir? Por exemplo, irmãos, eu já tive aquele sentimento de que parece que Deus estava tão longe, quando eu estava com um problema, com uma situação. Mas Deus, é uma impressão que nós temos, Deus está presente, porque tem o Espírito Santo que habita em nós. Esqueceu disso? Mas tem momentos que nós esquecemos. Mas como é bom, irmãos, sentir a presença de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Viver na presença de Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a morte não vai nos assustar. Os males que estão acontecendo na terra não vai nos assustar, não vai amedrontar. Sabe por quê? Porque a nossa segurança é em Deus. Nós não estamos seguros na mão de homem, é na mão de Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança. Já pensou, irmãos? E se nós estivermos num lugar que nós não temos acesso mais a esse Deus? É uma pergunta que eu faço para você. Porque hoje qualquer um de nós aqui, se você, como você está fazendo agora, fala: Senhor, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor sabe que eu estou precisando disso, o Senhor sabe que eu quero te servir, eu quero, Senhor, agradar a Ti, eu quero prosperar, Senhor, eu tenho alvos. E apresenta. Você sabe que alguém está te escutando, o Espírito Santo está ali agindo, Jesus está ouvindo, está intercedendo diante do Pai, e cada um está fazendo, desenvolvendo o seu ministério em nosso favor. Mas quando aconteceu o chamado, irmãos, é esse ponto que eu quero chegar, e que aqueles que forem chamados para a condenação, porque não decidiram aqui nessa vida, não viveram, não obedeceram a Deus, não levaram a sério nada, eles vão, a partir daquele momento, viver uma separação eterna. A separação eterna já é um sofrimento. Eu creio que é o maior sofrimento a partir do momento que a pessoa for despertada lá na eternidade e está fazendo parte dos condenados. Os condenados a não ter nada com Deus, Deus não ouvi-lo, Deus não falar mais com ele saber que vai cair a consciência, porque a alma não morre, irmãos, sabe? Ele vai cair em si, vai dizer assim: poxa vida, olha, eu devia de ter semeado lá, ter escolhido Deus, eu não escolhi. Aí o que vai acontecer? Ele já sabe, vai cair a ficha, e ali já é um sofrimento. E Jesus é claro, dois destinos são irrevogáveis. Haverá ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. A vida eterna, a plenitude de Deus, e já também a condenação é o juízo e separação. Eu creio que um sofrimento terrível. Eu quero te trazer mais uma ilustração. Como um juiz pronuncia a sentença final num tribunal, assim Cristo, o justo juiz, declarará o destino eterno de cada ser humano. Quando a gente vê nos filmes, aquele filme lá de julgamento, que o cara comete um crime no começo do filme, depois vai o filme inteiro e tal, aquele julgamento, depois chega no final, ele se coloca em pé, todos ali no tribunal se colocam em pé, e vai ser dada a sentença. Para a alegria de quando a pessoa é inocentado, e para a tristeza quando é condenado. Agora esse dia, irmãos, será muito pior do que qualquer tribunal aqui na terra. Será uma coisa que não haverá mudança. O decreto vai acontecer. E aí cada um que for réu de juízo vai ter que cumprir. Por isso que há oportunidade para nós hoje, A nossa escolha hoje determina
Onde passaremos a eternidade? Na presença gloriosa de Deus ou separados dele? Você escolhe, você decide. Tem gente que fala assim, não é eu que escolho, Deus, Ele me escolheu já, e eu uma vez salvo. Irmãos, olha, tome cuidado com essa mensagem. Logicamente que nós já fomos, todos, Deus predestinou para a salvação, mas deu opção para a pessoa, eu quero ou não quero. Você já viu gente rejeitar a herança porque não gostava do pai? Já viu? A gente vê direto, principalmente desse pessoal famoso, né, que morre, deixa uma herança muito grande, e tem um filho lá que diz assim, eu não quero nem saber de herança nenhuma, porque eu não me dava com meu pai, eu detestava ele, detestava minha família, eu não quero saber, não quero. Então, e se ele não quer, a justiça não vai obrigar ele a tomar posse da parte dele. Porque nós cremos, irmão, a Bíblia mostra claramente que é condicional. Se você escolher a Cristo, você vai gozar na eternidade com Ele. Se você não escolher Ele, não obedecer Ele, você escolheu. Não é Deus que está mandando você para o sofrimento, eu para o sofrimento. É nós escolhemos, irmãos. Por isso que é um tempo da reflexão, né? E a última reflexão, o juízo justo de Cristo, a autoridade e obediência ao Pai. Cristo como juiz soberano. Jesus declara que julga segundo a vontade do Pai, e seu juízo é justo. Está lá no versículo 30 de João 5 que nós lemos. E o termo que é da tradução grega, né, quer dizer justo, reto, imparcial, não haverá erro ou injustiça no juízo final. Porque aqui nos julgamentos, aqui na terra, irmão, nós vemos juízes parciais, o que mais temos visto aqui no Brasil. O juiz humano, ele pode errar no seu julgamento, mas o justo juiz, Jesus Cristo, não erra. Ele vai exercer como juiz com justiça, porque Ele conhece tudo sobre nós, Ele conhece tudo sobre as nossas atitudes, até mesmo aquilo que nós estamos planejando na nossa mente, Deus já conhece. Portanto, muito cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos se tornarão palavras, e as tuas palavras se tornarão atos, concretizando, e esses atos vai te condenar ou vai te beneficiar? Eu encerro com um versículo aqui, portanto, está em Atos 17:31, portanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Então, irmãos, conclusão: vivendo com a eternidade em perspectiva. A ressurreição é certa, todos ouvirão a voz de Deus, para você lembrar. Segundo, existe apenas dois destinos: vida eterna ou condenação. E terceiro, Cristo é o justo juiz, que julgará conforme a vontade do Pai. Eu espero, irmãos, e o maior desejo é que eu, como pastor, você como irmão, faz parte dessa igreja Batista Betel, nós fazemos parte do corpo de Cristo como igreja, daí tirando a denominação, nós pertencemos à igreja do Senhor aqui no planeta, a igreja universal. Quando a gente fala assim, né, já lembra da igreja do Bispo Macedo, mas não é. A igreja universal é cada um que professa a fé em Jesus Cristo em todo lugar, no mundo, no planeta. Você já pensou, irmão, eu e você temos o privilégio de estar caminhando para o gozo do Senhor, porque Ele já começou aqui. Eu quero encerrar dizendo para vocês que Ele já começou,
Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu quero deixar para mim. Não, lá é um outro estágio. É uma outra esfera. Mas para aquele que adora o Senhor e que vive os seus mandamentos, aqui na terra já é uma benção. Até na lágrima, na tristeza, nós nos alegramos em Deus. Na esperança de que um dia estaremos com Ele. E que um dia nós estaremos juntos adorando o nosso Senhor. Porque hoje é um ensaio. É apenas um ensaio. Quero chamar o Ministério do Louvor para dar sequência no louvor. E nós vamos adorar o Senhor e já vamos estar ministrando a ceia.